No episódio de hoje do Vai Lá e Faz, nós vamos falar do porquê a gente precisa de um mentor. Por que você acha que você precisa de um mentor? Para que o mentor serve? O que ele pode impactar na sua vida? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Mas antes disso, eu queria te convidar para você compartilhar, curtir e assinar aqui o meu canal. Assina ele, ajuda a gente. Bom, vem cá, vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, aonde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Esse episódio, para mim, ele é muito legal porque eu vou reviver aqui coisas que aconteceram comigo. Eu, com 22 anos de idade, um maluco, um cara que era meu chefe, na verdade ele era chefe do meu chefe, e aí ele decidiu, obviamente eu tinha me colocado à disposição, mas ele decidiu que eu poderia ser gestor de 400 pessoas, 47 lojas, com 22 anos de idade. E lá fui eu. Eu acreditava em mim? Acreditava, mas eu só fui entender a cadência da minha carreira mesmo lá pelos 30 anos de idade, quando eu comecei a ter controle da minha vida, da minha carreira, perceber que eu poderia tomar a atitude de ir para um lado e para o outro, que eu era o dono da minha carreira. Isso eu falo nos episódios para trás. Mas aqui, quando eu falo de se utilizar de um mentor para poder te ajudar, tem muitos benefícios. E eu acho que o principal na minha vida foi aos 22 anos de idade, eu era um moleque que fazia faculdade ainda, que era muito bom em venda, era uma equipe de venda, e eu conseguia fazer as pessoas se motivarem, se engajarem em temas. Eu era agilizado, tinha uma energia foda, então muita coisa acontecia. E eu me dei bem, fiquei 3 anos e meio ali com aquele pessoal. Depois daquilo, eu fui para uma outra área que me colocaram numa outra área, que era uma área meio que paralela, não eram mais lojas próprias, era um outro mercado dentro da mesma empresa. E essa pessoa continuou sendo meu mentor, me falando: Ah, por que você não faz isso? Você já pensou em fazer aquilo? Meu, no próximo curso que você fizer, em vez de pagar parcelado, tenta economizar e paga à vista que sai mais barato. E coisas dos mais variados tipos de assuntos ele trazia para mim e a gente almoçava naquele período, ele era próximo de mim, uma vez a cada 3 meses, para a gente falar da minha carreira. E ele era muito generoso comigo. E era muito legal, porque por mais que ele fosse o meu chefe também, ele criou uma intimidade comigo, aonde ele sabia de coisas minhas, da vida pessoal, dos meus sonhos e desejos, e também sabiam dos meus pontos profissionais. Passados anos, nós vamos dar um pulo aqui para meus 30 e poucos anos de idade, eu conheci um outro profissional. Nesse meio tempo, tá? Eu sempre tive psicólogos, nunca fiquei o tempo inteiro, mas entre um e outro, os meus psicólogos sempre foram muito ligados para uma área de relacionamento, pessoas, eu casado ou eu no trabalho. E pula, eu lá com meus 30 e poucos anos de idade, talvez vamos colocar aqui uns 33, 34 anos de idade, eu descobri um outro mentor na minha vida que esse me acompanhou até esse ano. E se Deus quiser vai me acompanhar por mais anos. Durante esse período todo eu almocei uma vez por ano com esse cara, e a gente falava sobre a nossa carreira, mas principalmente sobre a minha carreira. Eu pedia para ele: meu, vamos conversar para você me dar um pouco de visão do que você acha, um pouco de visão ou novas perguntas para os caminhos que eu poderia seguir, se o que eu estou pensando para mim poderia ser melhor assim, assado. E ele também foi muito generoso nesse processo, me dando muitas perguntas para eu poder responder, eu mesmo responder, sendo responsável pela minha carreira, do que eu queria seguir, para onde eu queria seguir. Eu lembro que na metade da pandemia, a gente teve um almoço e eu falei para ele: Meu, assim, eu não sou mais aquela pessoa que você conhece. A pandemia mudou muito a minha vida. Eu tenho ajudado muito mais as pessoas fazendo um projeto de caridade, indo para a rua, entregando alimento. Comecei a participar de um centro universalista. Estou tomando ayahuasca agora. E comecei a buscar outras coisas e outras visões de mundo. E o mais louco, o mais interessante, o mais instigante é que este meu mentor, ele pegou esse mesmo Henrique,
com modificações e conseguiu me dar muitas outras dicas, outras perguntas, para eu poder racionalizar a minha vida para um outro lado. E um bom mentor, não é aquele bom mentor que fala da dica, que fala, não, faz isso, faz assado. Não, um bom mentor é aquele mentor que te faz perguntas. Porque ninguém vai saber melhor do que eu o que é bom para mim. E aí, vamos falar a verdade? O que eu gosto? O que eu quero? O que para mim é o meu limite, o que não é limite. E um mentor, quando você contrata um ou quando você busca um, e aqui este podcast não é um podcast de propaganda, porque eu sou mentor, eu já faço mentoria para outras pessoas, mas não é um podcast que eu vou falar assim, me contrate. Não, é um podcast para você contratar qualquer pessoa ou para você ter um amigo que tem uma carreira que você admira e você falar assim, faz mentoria comigo, me ajuda a entender. E quando você faz uma mentoria, você tem alguns pontos que são muito legais. Primeiro numa mentoria você vai começar a planejar o seu futuro. Então você vai determinar o que você quer, o que você não quer. Quais são os próximos passos para 5 anos e 10 anos acontecerem. Numa mentoria você vai aprender a ter feedbacks sobre a sua vida de uma forma um pouco mais estruturada e com mais vulnerabilidade. Exemplo, eu queria muito sair da área de vendas e queria para a área de marketing em determinado momento da minha vida. Esse meu mentor, que me seguiu aí por 10 anos, virou para mim e falou assim, mas você sabe que você não tem esse conhecimento, né? E você quer ir para aquela área, mas a troco de quê? Por que a pessoa te colocaria lá? E eu fui estudar, fui buscar conteúdo para aquilo, e depois de 1 ano e meio eu voltei para esse mentor e falei assim, eu me sinto hoje mais preparado, e realmente eu estava me sentindo mais preparado para mudar mesmo. Eu era um outro Henrique, eu era uma outra versão minha. E quando você escuta o feedback que foi te dado com respeito para mim, respeito ao que eu sou, respeito ao que eu existo, te dá mais consistência para poder nortear os seus caminhos. E aí você tem um pouco mais de liberdade para escutar a experiência dos outros e perceber se aquilo serve ou não serve para você. Você tem um pouco mais de liberdade para entender que você também impacta na vida dos outros. E o impacto que você dá na vida dos outros pode te ajudar a crescer profissionalmente. Então, se você se torna mentor, por exemplo, dos seus liderados e eles crescem, eles ganham força, eles te dão espaço para você poder fazer outras atividades e também crescer profissionalmente. Então, ser mentor ou ser mentorado é muito generoso. E tem muito ganho que acontece nessa relação. Eu sou mentor já tem mais ou menos 7 anos. 7 anos que eu me propus, eu entrei num processo dentro da empresa que eu trabalhava, onde eles me colocaram voluntariamente para ser um mentor. Eu fiz um curso com eles, fui aprender o que é ser mentor e acompanhei um gerente que estava querendo crescer dentro da empresa que eu trabalhava naquele momento, e foram, acho que, 8 sessões com uma cadência e uma proposta, um fluxo de atividades muito legais. Só que começou palestrante também, começou a surgir gente que eu palestrava, também queria falar comigo. Henrique, eu tô querendo fazer uma palestra, eu queria fazer uma mentoria com você, eu gostei da sua palestra, vamos falar sobre essa questão da minha vida? E aí eu comecei a atender 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, de repente eu comecei a perceber que tinha um monte de gente querendo fazer mentoria comigo, e isso virou um business para mim. Isso começou a criar em mim também mais uma área de trabalho. Nesse meio tempo eu faço um programa de autoconhecimento, uma jornada, vou para o interior de São Paulo com umas psicólogas e faço algumas coisas que reverberam na minha cabeça, algumas atividades acompanhado com psicólogas que reverberam na minha cabeça e me trazem mais ideias para o processo de mentoria que eu faço. Hoje o meu processo de mentoria, ele é um processo onde eu tento me aproximar com o mentorado para poder trazer para ele perguntas que ao longo da minha carreira eu tive o privilégio de receber de pessoas que tinham muito mais conhecimento do que eu. E essas perguntas, elas são muito particulares, são muito personalizadas, elas variam de pessoas por pessoas, porque fulana, ela tem um desejo de morar fora. Ciclano tem um desejo de comprar uma casa no interior. Pessoa Z tem o desejo de casar, ter filhos e se aposentar aos 45 anos de idade. Cada um tem uma pergunta, cada um vai ter uma resposta.
Cada um tem um processo. E desenvolver isto individualmente numa mentoria é de uma responsabilidade, uma generosidade gigante. E toda pessoa que sentou na minha frente me trouxe conhecimento. E eu, graças a Deus, posso dizer que eu também ajudei muitas pessoas. Tem algumas pessoas que acabam passando que você nitidamente percebem que para elas não foi muito valioso naquele momento, porque ela não estava preparada, ela não queria mudar. E um processo de mentoria é um processo de abertura para mudança. Então, quando eu me propus fazer esse episódio, eu quis lembrar muito sobre o meu processo das mudanças e o quanto que os mentores na minha vida fizeram sentido. Quem estiver escutando e tiver interesse de ser mentorado ou buscar uma mentoria ou mentorar alguém, porque é muito legal mentorar alguém, nunca se esqueçam de que você é capaz de implementar perguntas ideais para as pessoas se transformarem. Nunca se esqueça do cuidado de fazer as pessoas responderem por si próprio o que elas querem fazer da vida. Ninguém tem o direito de responder isso por elas. No episódio de hoje, eu quis reforçar que se utilizar de uma mentoria é, acima de tudo, planejar a carreira de uma forma diferente, mais organizada, talvez com uma maturidade, um ponto de vista diferente do seu. É simular entrevistas, é construir ali momentos específicos de situações da carreira, e aqui nós estamos falando de carreira especificadamente, tá? Que podem ser importantes para a pessoa que está sendo mentorada, para ela participar e vivenciar aquele momento que ela nunca viveu ou de uma forma que ela nunca tinha vivido, tentar experimentar uma atitude, respostas diferentes. Uma mentoria, para mim, é muito, muito válido. Para curto prazo, talvez. Para médio prazo, com certeza. Para longo prazo, com certeza absoluta. Eu dou graças a Deus que eu tive um mentor aos meus 22 anos de idade. Eu, infelizmente, só tive a maturidade de perceber o quanto que eu era responsável pela minha carreira só depois dos 30, mas eu ainda encontrei um outro mentor que me carregou durante esses anos todos para me nortear para onde eu poderia ir. Então, eu sempre falo que dica não é válido, mas se você puder procurar um mentor, procure. Isso vai fazer muito sentido na sua vida. Aproveitando, eu queria pedir um favor de vocês. Curtam. Comentem, tragam aqui comentários do que vocês acham que poderia mudar na vida de vocês numa mentoria, do que vocês querem mudar na vida de vocês, do que vocês estão incomodados e querem ir para um outro lugar. Comenta aqui embaixo, coloca um pouquinho da sua vida, divide com a gente para a gente discutir, abrir um campo aqui de conversa, discussão e compartilhe. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, passe para as próximas pessoas, que eu tenho certeza que isso vai ajudar mais e mais pessoas. E é isso, muito obrigado. Agradeço vocês por escutarem mais um episódio do Vai Lá e Faz. Eu espero vocês até a próxima. Beijo.